Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos falar sobre o que a gente tem que falar. Primeiro assunto, como eu disse para vocês, eu quero falar sobre a campanha para derrubar o Joe Biden que está em curso, né? Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos, todos os noticiários, eu tenho que dizer para vocês em português bem claro. A campanha do Joe Biden está em chamas, está afundando mais que o Titanic. E, como o Titanic, eu começo a achar que essa campanha vai naufragar. Pela primeira vez, há vários meses aqui, se vocês lembrarem, eu venho discutindo com vocês a possibilidade do Biden não ser o candidato presidencial democrata. Eu tenho citado isso aqui, citei, para quem não lembra, para quem está acompanhando o programa, perdeu algum programa anterior, eu citei, por exemplo, que eu conversei com pessoas dentro da equipe do Donald Trump. Né? Eu estou virando o Forrest Gump, o contador de histórias aqui, mas eu, mais ou menos em abril, talvez, abril ou maio, eu tive nos meus encontros com o pessoal que trabalha com o Donald Trump, uma das pessoas importantes ali, ajuda a coordenar a campanha dele, eu perguntei como é que eles estavam achando, e ele falou para mim: Paulo, a minha aposta é que o Biden não vai ser candidato. A minha aposta é que eles vão trocar o Biden antes da convenção em agosto. E daí a gente viu o Biden ganhando quase todas as primárias, com uma votação colossal, e ganhando com uma votação colossal, e a gente falou, bom, talvez o Biden realmente fique como presidente, porque ninguém nas primárias apareceu para desafiar eles. Isso estava indo lá muito bem até que veio o debate. E quando veio o debate, todo mundo percebeu que o Biden estava ali mais apto a debater o tio Paulo do que o Donald Trump, e esse assunto... Eu vi uma postagem que o próprio Glenn Greenwald compartilhou nesses dias no Twitter, de um terceiro, eu não me lembro quem foi, que dava a explicação para o choque que todo mundo ficou com não que todo mundo, mas que muitos passaram a ter naquele momento, pelo menos dentro da grande mídia, com a situação do Biden. Né? Todo mundo, de repente, começou a falar, nossa, como o Biden está mal. E não foi surpresa para nenhum de nós, porque eu já tinha mostrado gafes aqui, todos vocês que se informam pelas redes sociais, sabem como o Joe Biden vinha numa situação ruim. E a explicação... que coisa ótima. E a explicação, o Paulo Vieira Show tem, como sempre, um co-host, que é um dos meus gatos, que estava dentro do estúdio sem ninguém saber. Hoje tecnicamente, hein, Bruno? O programa tá uma maravilha. Mas a explicação é a seguinte: nós assistimos o noticiário de esquerda, mas a esquerda não assiste o noticiário de direita. Então, muitas pessoas foram expostas à situação do Joe Biden, de fato, pela primeira vez. Não haviam nunca sido expostas a essa situação. E ficaram absolutamente em choque. Então, eu digo a vocês estão expostos aos clipes da Globo News, a gente não vê, mas acaba chegando a gente o que acontece na Globo News, o que acontece no Fantástico, já vamos falar deles daqui a pouco. E eles não veem o que acontece no nosso lado, eles não veem. Eles simplesmente descartam como se fosse uma coisa irrelevante, eles descartam e não sabem o que está acontecendo. Bom, seja como for, Joe Biden bateu o pé, e eu já expliquei aqui também no programa que é muito difícil, embora não impossível. Hoje realmente a bruxa está solta aqui no estúdio, porque agora simplesmente... isso é brincadeira. Se eu disser para vocês que a câmera parou de funcionar porque o ar-condicionado parou de funcionar e o estúdio
ficou quente pra cacete. Vamos tentar fazer o programa de hoje. Seja como for, o Joe Biden bateu o pé. Eu volto a dizer, eu já expliquei aqui no programa que é muito difícil, embora não seja impossível, retirar o Joe Biden da posição de candidato a contragosto dele, né, já que ele teve 90% dos votos da primária. Então, quando ele bate o pé para ser candidato, ele tende a ser o candidato. Ele controla boa parte do establishment do partido. E ele tem tentado mostrar alguma virilidade, mas falhou miseravelmente. Não sei se vocês viram, recentemente ele deu uma entrevista, sendo que ele tinha recebido as perguntas antes, e ele se confundiu e disse que ele era a primeira mulher negra presidente dos Estados Unidos. Agora, esses dias. Então, o velho tá muito doidão. Ele tá muito doidão, ele não tá normal, né? E vocês já sabiam disso. Agora, nessa semana, começa o jornalismo a fazer jornal. Né? Vazou na imprensa, e a Casa Branca acabou confirmando essa semana, que o Joe Biden tem sido repetidamente avaliado por um dos principais especialistas em mal de Parkinson, que é o Dr. Kevin Cunard. Né? Ele tem ido na Casa Branca com frequências, teve inúmeras vezes na Casa Branca para avaliar a situação do Joe Biden, um cara de mal de Parkinson, de especialista em doença degenerativa. Um outro especialista famoso, o Dr. Tom Pitts, que é democrata, que é um neurologista, certificação em 4 áreas diferentes, tal, lá de Nova York. Ele disse numa entrevista na NBC News, um dos grandes canais de televisão americanos, que o Joe Biden definitivamente tem doença de Parkinson. Mal de Parkinson, doença de Parkinson, como cada um preferir chamar. Então você tem uma campanha dos democratas que está em absoluto desespero. Quando esse assunto começa a se tornar público, a campanha está em absoluto desespero. Porque isso tem se refletido nas pesquisas. Eu já disse aqui para vocês também que para os democratas vencerem, para o Joe Biden ser reeleito presidente, eles precisam, nas eleições nacionais, ter pelo menos aí uns 4 pontos de vantagem. Por conta do sistema do colégio eleitoral, né, a forma como é o sistema do colégio eleitoral americano, a eleição aqui não é igual à brasileira, já expliquei muitas vezes, e por conta da concentração de votos democratas em certos estados. Então, por exemplo, sempre ilustro esse ponto. A Hillary, na eleição nacional, somando todos os votos do país, ela teve 2,1 pontos percentuais a mais de votos do que o Trump. E ainda assim perdeu a eleição de lavada no colégio eleitoral. O Biden, com todos os problemas na eleição passada, supostamente teve 6 pontos a mais, quase, para vencer o Trump. Então a estimativa é que os democratas, que os democratas precisariam vencer o Trump com pelo menos 4 pontos de vantagem. 4 pontos nas urnas, né? Porque, como as pesquisas sempre favorecem os democratas, nas pesquisas para o Biden ganhar, ele tem que estar muitos pontos à frente numa pesquisa para ganhar do Trump, mesmo com todos os problemas que as eleições têm. E as pesquisas nacionais que têm saído essa semana são um desastre para o Biden. Só para citar algumas. Pesquisa do YouGov, a mais recente que tem. Trump 43, Biden 40. Pesquisa Ipsos, Trump 43, Biden 42. Pesquisa Redfield Winton, Trump 43, Biden 42. Pesquisa do Emerson College, Trump 44, Biden 40. Pesquisa do Morning Consult, Trump 44, Biden 42. E aí você fica, pô, mas as pesquisas são fajutas. As pesquisas que você considera fajuta, e alguma delas definitivamente são, estão dando o Trump com uma boa vantagem sobre o Biden. Essas são as pesquisas que davam a Biden com uma vantagem muito maior do que de fato ele teve nas urnas. Lembrem-se do que eu acabei de dizer. Os democratas precisam ter muita vantagem nas pesquisas gerais e estão atrás em todas. Em todas. E se a gente for olhar a situação que importa, né, que é dos colégios eleitorais nos estados, a situação é pior ainda. O Biden está perdendo em quase todos os estados-chave. A Pensilvânia, que é um dos estados mais importantes, onde o Biden ganhou
em 2020, né, com aquelas enormes suspeitas de fraude gravíssimas, coisas de banheiro estourando na hora da contagem, coisas sendo puxadas debaixo da mesa, etc, etc. Todo mundo viu os vídeos. A Pensilvânia, essa semana, passou a ser considerada provavelmente republicana pelo site do Real Clear Politics, né? O site, um site aqui que faz projeção com base na média das pesquisas. E com base nessas pesquisas mais recentes, a Pensilvânia passou a se inclinar em direção aos republicanos. Não é mais nenhuma bola dividida, de tão clara que é a vantagem de Trump na Pensilvânia. A Geórgia, por exemplo, que é outro estado-chave, onde o Trump também está liderando as pesquisas, aprovou ontem uma lei dizendo que os votos em papel precisam ser contados para baterem com os votos eletrônicos. Então agora os caras vão contar os votos conforme eles forem chegando, manualmente, bater com a contabilização do voto eletrônico, precisa bater, que era o projeto de lei que a gente tinha no Brasil. E foi aprovado a resolução ontem pelo board da Geórgia, eleitoral. A gente vai falar sobre voto eletrônico daqui a pouquinho. Né? O fato é que isso dificulta muito a sacanagem que aconteceu no tal do Fulton County e outros condados em 2020. Quem estava comigo na madrugada do Terça Livre lá, lembra. Né? Então, os democratas sabem, se a situação for essa, eles vão perder. E o maior pesadelo do mundo, do establishment mundial, que é a volta do Donald Trump, está na porta. Né? E a nossa maior esperança, mas o maior pesadelo deles, lembram, eles fizeram uma pandemia mundial, trancaram o mundo para se livrar do Donald Trump. E o cara tá aí com tudo para vencer. Diante disso, os democratas partiram para o desespero, partiram para tudo ou nada. Eles começaram, basicamente, uma guerra civil para derrubar o Biden. E a maior evidência disso, a maior evidência que a gente pode ter disso é a capa da CNN. A CNN ela é uma espécie de assessoria de imprensa do Joe Biden. Então, olhem essa capa que era agora antes de eu entrar no ar, tá? Essa era a capa, uma imagem imediatamente antes de eu entrar no ar. Tá aqui. Democratas poderosos, furiosos que o declínio mental do Biden foi escondido. Eu falo, como é que foi escondido, meus filhos? Como assim? Vocês estão malucos? A gente tá falando nesse negócio, a internet inteira tá falando nesse negócio há meses. Foi escondido por vocês da CNN, porra. Aqui um doador fundamental, George Clooney, não foi o único, eu vou falar do George Clooney, que apresentou preocupações com Biden. Updates ao vivo. Campanha precisa provar que o Biden pode vencer, diz o senador. Campanha do Biden, a gente vai falar já explico o que é esse negócio do George Clooney. O time do Biden luta contra a descrição que o George Clooney fez do presidente. Jeffries diz que Biden não é um risco e vulnerabilidade para os democratas. Análise. 24 horas avassaladoras mostram um Biden politicamente enfraquecido. Outra manchete, Hollywood se volta contra Biden enquanto doadores de campanha pedem para que ele desista da disputa. Está tudo congelado. Doadores seguram doações em meio à desgraça de Joe Biden. E aí entram 3 notícias sobre o Donald Trump. E eu digo para vocês, esse print que eu tirei aqui agora, pode deixar um pouquinho, Bruno. Esse print está assim há praticamente todos os dias. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu nunca entrei no site da CNN. Essa é a emissora que fazia perguntas ridículas, a emissora que escondeu o Joe Biden no porão durante a campanha de 2020.
Ora, todo mundo em choque, vocês esconderam, vocês da mídia esconderam esse cara no porão em 2020 com a desculpa de Covid. Vocês só fizeram perguntas ensaiadas. Vocês deixaram ele disputar 2020 lendo teleprompter. Vocês perguntavam para ele, quando tinha oportunidade, qual é o sabor de sorvete predileto dele. E estão chocados com o declínio escondido? Eu nunca achei que fosse ver o site da CNN mostrando esse tipo de coisa. Mas calma que piora. Calma que piora. Nos últimos dias, o que está acontecendo é uma revolta gradual dentro do Partido Democrata. Olha, eu vou fazer um retrospectivo aqui. Na minha conta, 14 democratas do Congresso, ou governadores, ou vice-governadores, políticos grandes, graúdos democratas, pediram que o Biden desistisse da campanha. Nos últimos dias, tá? Só em julho, a gente teve o deputado Lloyd Doggett, que disse, eu espero que ele tome a decisão dolorosa de se retirar. Nós temos o deputado Raul Grijalva, democrata do Arizona. O que o Biden precisa fazer é assumir a responsabilidade de manter esse cargo, e parte dessa responsabilidade é sair da corrida. O deputado, no dia 4 de julho, dia da independência, veio o deputado Seth Moulton, de Massachusetts. O presidente Biden prestou um enorme serviço no país, mas agora é hora de seguir o passo do George Washington e sair fora. No dia 5 de julho, o deputado Mark Kinley, democrata de Illinois. Senhor presidente, seu legado está estabelecido. Agora você precisa sair para renunciar e deixar outra pessoa assumir para cimentar o seu legado. No dia 6 de julho, cada dia é um cara. Andy Craig, democrata do Minnesota. Há simplesmente muito em jogo para arriscar uma segunda presidência de Donald Trump, por isso peço ao presidente Biden que se retire. No dia 7 de julho, o deputado Mark Takano, democrata da Califórnia, pediu que o Biden desistisse da campanha durante uma ligação telefônica, de acordo com a NBC News. Deputado Jerry Nadler, democrata de Nova York, famoso, pediu que o Biden desistisse também. Democrata Adam Smith, poderoso Adam Smith, democrata de Washington, eu acho que ele deveria sair. Deputado Joseph Morell, democrata de New York. Democrata, no dia 8 de julho, deputada Mickey Sherrill. Peço que ele se declare que não vai concorrer à eleição e nos ajude a liderar um novo processo para um novo candidato. 9 de julho, deputado Pat Ryan. Para o bem do nosso país, eu estou pedindo que Joe Biden se retire. 10 de julho, o outro famosíssimo, deputado Earl Blumenauer, do democrata do Oregon. Embora seja uma decisão do presidente, ele precisa sair. Senador Peter Welch, um senador do partido, democrata de Vermont. Não podemos ignorar o desempenho desastroso do Biden no debate. No dia 10 de julho, deputada Hillary Scholten, pelo bem da nossa democracia, é hora dele se retirar da corrida presidencial. É um festival, né? E nós aqui, né, no chat, inclusive vocês, pode tirar a imagem, Bruno. Nós no chat aqui, vocês estão dizendo, fica Biden, eu tô igual a vocês. Fica Biden. Pelo amor de Deus, Biden, fica aí para nós. Ajuda nós, Biden, fica aí. A gente não quer mexer em time que tá perdendo, né? Mas nada tá tão ruim pro Biden que não possa piorar, porque é muito ruim, claro, ter figuras estabelecidas e fortes dentro do partido todos os dias de forma quase coordenada, e a gente vai falar sobre isso, cada dia para o assunto não sair do noticiário, né? Mas piora quando o porta-voz, né? A gente tem CNN batendo nele e agora vem o New York Times, que é um grande porta-voz do establishment de esquerda, é o que o Guga Chakra gosta de ler. O New York Times publicou um editorial hoje, simplesmente trazendo George Clooney, que é o queridinho da esquerda, com o título Eu amo Joe Biden, mas precisamos de outro candidato.
Esse editorial aqui que vocês estão vendo. Ele diz, eu não vou ler o editorial todo aqui no ar, por uma questão de tempo, mas, em suma, o George Clooney, ele diz que é um democrata de longa data, que ama o partido, que ama Biden, que o Biden é um herói que salvou a democracia em 2020. Sou familiar, né? Sou familiar para vocês? Salvou a democracia em 2020. Ele diz que o próprio George Clooney diz: eu sou um dos maiores doadores e arrecadadores de campanha na história do Partido Democrata. No mês passado eu fiz uma arrecadação para a campanha democrata, ou seja, um puta de um ativista. É quase que um Wagner Moura americano. Talvez Wagner Moura seja melhor ator que o George Clooney, talvez. Não sei. Vocês digam aí no chat. Mas no final das contas ele diz que o Biden agora precisa salvar a democracia de uma nova forma. Ele precisa salvar a democracia desistindo de ser candidato. É um soco na cara. É um soco na cara porque é o queridinho de Hollywood. É um doador democrata poderoso, arrecadador democrata poderoso, batendo no Biden dentro do New York Times. O jornal do Biden. É muito forte. É você apanhar dentro de casa. E se a gente acha que isso... em inglês tem umas expressões que eu gosto. O shit show, que é um show de cagadas, ou melhor ainda, o shitstorm, que é uma tempestade de merda. Né? Então o Biden está vivendo esse shitstorm. Hoje foi publicada uma notícia que eu considero que talvez seja o último prego no caixão da campanha do Biden, infelizmente para todos nós. Se isso for verdade, se isso for confirmado, eu acho que deu pro tio Paulo. Que é a ideia, segundo disse o site Político, que é um site bem conhecido aqui, que quem estaria por trás de tudo isso seria ninguém menos do que o Barack Obama. Segundo a reportagem do Político, o George Clooney ligou para o Obama antes de publicar esse editorial e o Obama falou: mete bronca. Tem outros sites que estão indo além, dizendo que o Obama ele é o grande arquiteto da substituição do Joe Biden. E eu não sei se é verdade, mas eu sempre observo atentamente o Obama. O Obama foi o cara que transformou o Partido Democrata. Ele foi o cara que radicalizou o Partido Democrata. Enorme força no partido, 8 anos, ele que botou todas as pessoas hoje do establishment democrata quase passaram pelo Obama, inclusive o Joe Biden, que era vice dele. E ele está participando ativamente da campanha do Biden. Há meses que ele vem manifestando preocupações e tem se reunido com o Biden. Então eu sempre achei que o Obama era uma espécie de canário da mina. Na hora que o Obama morresse, ou caísse, era sinal de game over na campanha do Biden. E é claro que o Biden pode continuar batendo o pé como ele está batendo e dizer: eu sou o candidato, eu sou o candidato, eu sou o candidato. Eu volto a dizer, ele tem os elementos para isso. Mas sem doador, sem a mídia, sem Hollywood, sem voto, eu acho que a situação do Biden pode ser insustentável. Claro que para nós, para as pessoas de bem do mundo, em uma briga entre o Biden e o establishment do partido, a gente tem que torcer para a briga. Né? O Trump, inclusive, tem ficado calado. Praticamente sumiu o Trump. Ele só apareceu nesses últimos dias, exceto, né, por ter desafiado o Biden público. Não sei se vocês viram isso. Ele desafiou o Biden publicamente para uma partida de golfe, porque o Biden disse que jogaria golfe com ele a qualquer hora. E ele falou: então, estou te desafiando publicamente uma partida de golfe dentro de um dos meus campos de golfe, ou qualquer outro que você escolher, porque eu sou dono de um dos maiores e mais famosos do mundo, que é até aqui, nos Estados Unidos, né, aqui em Miami. Dizendo: eu dou $1 milhão para caridade se você ganhar, ainda te dou vantagem, pode começar com a vantagem. E o Biden correu, parecia o energúmeno Noblar,
correndo do meu desafio da luta de MMA. O Biden correu, porque esses esquerdistas falam muito, né? Mas na hora do vamos ver, é um bando de arregão. Porra, o Biden não tem condições nem de andar, vai ter condições de jogar golfe. Né? Eu acho que seria uma derrota mais humilhante do que até se o energúmeno fosse lutar comigo. E, obviamente, arregou. Mas existe uma esperança, talvez, na campanha do Biden, talvez seja essa a esperança, de que ele consiga segurar as pontas até que no próximo mês a gente tenha convenção, tem questões de limite de prazo em alguns estados, etc. E você pode ser tarde demais, legalmente falando, para que troquem o Biden como candidato. E a partir daí, segundo, eu acho que é o que me parece ser a estratégia do Biden até agora, é segurar firme para ser tarde demais para trocar, e a partir daí toda a mídia acaba tendo que se unir em torno dele contra o Trump. E aí esses mesmos que hoje estão dizendo que ele vai muito mal, passariam a dizer que ele, na verdade, está muito bem, que vai ganhar, inclusive, o Iron Man esse ano. E a imprensa é capaz de fazer isso. A imprensa, hoje, essa mesma imprensa que diz que o Joe Biden é demente, é capaz dele ter um desempenho no próximo debate ou qualquer coisa que mostre-se minimamente mais coerente, e eles fazem o famoso gaslighting. Não, a gente nunca disse que o Joe Biden era demente. Inclusive, ele é o cara mais articulado do mundo, tá muito bem. Aquele dia ele tava com a gripe só. Aquilo foi um absurdo que vocês fizeram, questionando o Biden. Pô, tá voando, velho aí. Eles são capazes disso. Eles são capazes. Só que a pergunta é, como é que o Biden ganharia as eleições? Como ele ganharia? Qual é a aposta dele para ganhar as eleições diante de uma nação que considera que ele está demente? Só tem uma resposta para isso. Ganhando de forma não legítima. Talvez colocando parte dos cerca de mais de 10, as pessoas estimam entre 8 e 15 milhões de imigrantes ilegais que ele deixou entrar no país nos últimos 3 anos e meio pela fronteira do México. Talvez esse seja o caminho para eles voltarem. Né? Mas, Paulo, imigrante ilegal volta? E eu digo assim, olha, em tese, não. Em tese, não. É contra a lei federal um imigrante votar. Você precisa, um não cidadão votar. Você precisa ser cidadão em tese para votar. Mas, embora essa seja, digamos assim, a lei, na maioria dos estados, olha que loucura, isso parece maluco até para a gente brasileiro, né? Eles não pedem comprovação de cidadania. Então, se eu quiser votar aqui nos Estados Unidos, eu não sei se na Flórida é assim, a maioria dos estados você vai lá no Detran, lá, para se registrar para votar, e o cara pergunta, você é cidadão americano? Eu não sou por um acaso, mas se eu responder sim, sou, aí eu poderia votar. Eles não pedem comprovação de cidadania. Então, se você disser que é cidadão, você se registra para votar. Então, hoje, por exemplo, a Casa dos Representantes, aqui, a Câmara dos Deputados, aprovou uma lei chamada SAVE Act, exigindo que os estados exijam uma prova de cidadania para votar. Então, é meio básico, né? Parece meio óbvio. Se você diz que é cidadão, apresenta sua certidão de nascimento, seu certificado de naturalização, um passaporte, alguma coisa que mostre que você é cidadão do país, para votar. Nada muito complexo. Apesar disso parecer bom senso, os democratas já falaram que não vai passar no Senado, e o Biden falou que se passar, ele vai vetar. E a pergunta que fica, a pergunta que todos nós fazemos é: por que alguém vetaria algo tão importante, tão simples? Por quê? Qual o interesse de alguém vetar uma coisa que é tão senso comum? Não tem como a gente não ficar com o pé atrás.
Não tem como a gente ficar no pé atrás. A pergunta é, por exemplo, se a esquerda não quer roubar as eleições, por que eles combatem uma ideia dessas? Qual é a justificativa? É como no Brasil. Por que subitamente todo mundo que apoiava o voto impresso passou a ser contra? Gilmar Mendes, lá, Simone Establishment, todos os caras. Do nada, as pessoas passaram a ser contra uma proposta e proibiram com base numa mentira. O mesmo sistema que é implementado em vários lugares aqui nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê as pessoas mentindo e trabalhando contra algo que vai trazer mais segurança para as eleições, não tem como você não ficar com o pé atrás, cara. Se os republicanos quisessem roubar as eleições, eles estariam também. Não, deixa, no meu estado aí deixa. Não quero identidade, não. Não tem como não ficar atrás. E os democratas, inclusive, aqui querem expandir o voto eletrônico por e-mail. Até votar pela internet, os caras querem. Então, assim, é uma loucura. Eu já vi uma proposta parecida no Brasil. Só que aqui, cara, o voto eletrônico, é óbvio, eles olham o caso do Brasil e falam, que maravilha, a gente quer voto eletrônico. A gente controla os trabalhadores eleitorais, vamos botar voto eletrônico em tudo. Só que, eis que surge novamente ele, o nosso paladino Elon Musk, que resolveu vocalizar o que os brasileiros estão gritando aos quatro ventos há anos. O que diz o Elon Musk? Voto, máquinas de votação eletrônicas e tudo enviado por correio, porque aqui tem a votação por correio, é muito arriscado. Nós deveríamos ordenar votos em papel e votação apenas em pessoas. E aí ele mostra reportagens que falam das preocupações de segurança com o voto eletrônico. Ora, Elon, eu sei que você é um cara rudimentar em termos de tecnologia. Né? Você só tem a empresa mais avançada do mundo de exploração espacial, a maior rede de satélites do planeta, uma das maiores redes sociais do mundo, uma empresa de inteligência artificial, o carro elétrico autônomo mais inteligente do planeta. Você é um cara rudimentar. Se quiser entender de tecnologia, Elon, eu vou te dar um bizu. Conversa com o Xandão. Ele e os técnicos do TSE vão te dar aula. E você vai ver que não tem isso. Que o voto eletrônico é a coisa mais segura do planeta Terra. Não tem risco. Desculpe, Elon. Estou te falando aqui na broderagem. Você é um ignorante. Se você chamar um técnico do TSE... Porra, se você contratasse os técnicos do TSE, é que você não tem dinheiro para contratar. Porque estão todos no TSE, que o TSE é o grande contratador de talentos no mundo. Mas se você contratar um técnico do TSE, teus carros já tinha colonizado Marte. Você não sabe nada de tecnologia. A dúvida que todo mundo tem quando eu falo de eleição americana é: olha, se for, tem duas variáveis. É ver quem vai ser o candidato, porque se for o Biden, não tem jeito. 2, e eu não estou fazendo L aqui não, estou fazendo uma arminha. 2, né? Isso aqui faz diferença para isso aqui. 2, se as eleições vão ser limpas e legítimas. Essa que é a grande dúvida. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.